Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Fazia um tempão que eu queria gravar esse vídeo para vocês. Um tempão assim, 2, 3 semanas. Sobre a generosidade, uma reflexão a partir da mesada da Maria Paula que surgiu aqui em casa, tá? Enfim, depois, se vocês gostarem do tema, eu posso fazer um vídeo focado na generosidade mais profundo. Mas esse aqui é acerca de uma reflexão que surgiu aqui em casa. Então, bom, eu gosto muito desse hidratante labial aqui da Nivea. Eu acho que é o melhor que tem no mercado por aí, né? Sim, que dá pra comprar, né? Não sei se tem algum importado mais famoso, mas enfim. Esse aqui ele é muito, muito bom. E é o que eu uso pro meu lábio, porque o meu lábio é muito ressecado. E eu tinha comprado, havia comprado dois desses, né? Um desse, um azulzinho neutro. E o Álvaro, de repente, assim, no dia seguinte eu acho isso jogado no chão. E eu descubro que o Álvaro mexeu na minha bolsa, catou a manteiga de cacau e comeu até o talo. Então isso aqui tava vazio, tava um buraco, tá? Eu falei, Álvaro, o que você fez? Ele falou, comi. Bom, ele comeu, o cheirinho é uma delícia, né, disso aqui. Então tudo bem, ele caiu na armadilha, né, se o cheiro é bom, deve ser gostoso. Ainda bem que ele não passou mal, né, depois, tudo bem, né, vamos desconsiderar esse fato. Mas enfim, que acontece? Aí eu fiquei muito brava, falei, Álvaro, eu comprei isso ontem, eu havia comprado no dia anterior. Eu falei, Álvaro, agora a mamãe vai ter que gastar dinheiro de novo pra comprar o negócio, porque eu preciso. E daí você vai comer de novo? Então passei o sermãozinho dele, né? E as irmãs ouviram, né? E a Maria Paula ouviu que eu tava muito brava, porque ele havia comido a manteiga de cacau. E, enfim, ela falou, mãe, eu com a minha mesada, eu compro a manteiga de cacau pra você. Eu falei, imagina, Maria Paula, não precisa, não quero. A mamãe vai lá e compra. Se o Álvaro tivesse mesada, de repente eu faria o Álvaro pagar. Mas o Álvaro ainda é pequeno, né, tal. Então, a mamãe vai lá e compra. Bom, passaram-se uns 2 dias. Ela deu uma saidinha com o pai dela, foi ao posto de gasolina, ou a uma farmácia, não lembro. E voltou me dando, toda felizinha, contente, me dando esse novo, que é igualzinho, né, o que o Álvaro havia comido, esse novo. Bom, esse daqui custa uns R$ 18, a mesada dela, que é uma semanada, né, eu dou R$ 5 por semana, então dá R$ 20 por mês, né, mais ou menos. Então ela gastou a mesada inteira com essa manteiga de cacau pra mim. Aí, mas o Evandro falou assim, ela insistiu muito, Bela, por isso que eu deixei ela comprar. Tudo bem, então ela insistiu e ela estava super alegre porque ela foi generosa, estava sendo generosa e me dando esse presente. Eu agradeci muito, evidentemente, e foi muito bacana. Falei, olha, Maria Paula, não precisava, mas já que você foi tão generosa, eu aceito e tal. Mas, passados uns 2 dias, já veio ela com a conversinha. Ô mãe, já que eu te dei, será que você não pode me dar um dinheirinho de volta? Aí que eu queria chegar. É, Aí eu conversei com ela. Aí queria chegar pra vocês, né? Aí eu conversei com ela assim: Maria Paula, ninguém te obrigou a ser generosa. Você foi generosa. E eu agradeço muito, achei muito delicado isso que você fez de comprar um negócio com o seu dinheirinho e me dar esse presente. Mas quando a gente faz as coisas e dá, não tem volta. Ninguém te dá um presente e depois pede de volta. Então, isso não tem volta. E é bom que você saiba disso, que a generosidade, ela é ir além do que você precisa. Porque não é generoso quem dá o mínimo necessário. Isso não é generosidade. Então, você foi além, você deu uma coisa a mais que ninguém esperava e que você nem precisava dar. E você foi generosa. Mas isso não quer dizer que de vez em quando a gente também não se arrependa um pouco de ser generosa, porque às vezes vem essa tentação, esse pensamento de ai meu Deus, agora foi tão legal eu dar, mas agora eu não queria mais ter dado, eu queria voltar. Mas isso é um pensamento, uma tentação. Então, e a gente tem que aprender a assumir as consequências dos nossos atos e das nossas decisões.
E para você aprender, eu não posso te dar mais dinheiro, porque você tem que aprender que quando a gente dá, tá dado. Quando a gente assume uma decisão, tá feita a decisão. Isso se chama comprometimento, fidelidade. Enfim, teve umas reflexões aí que eu fiz com ela. Então, o primeiro ponto, eu queria comentar isso que aconteceu. E segundo ponto, falar como que isso me fez refletir. Porque eu mesma estava tendo alguns pensamentos sobre a generosidade daí, a partir dessa reflexão, né? Fiquei, da Maria Paula, fiquei refletindo. Veja bem, muitas vezes a gente é generoso e depois a gente se arrepende ou dá aquela tentaçãozinha de ter voltado atrás, de puxa, eu não queria ter sido tão generosa assim. E isso é normal. Quando a Maria Paula, né, aconteceu isso com ela, eu fiquei pensando, nossa, isso acontece comigo também. Acho que acontece com todo mundo, é normal. Então eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a generosidade. Então, a generosidade, o que ela é? Ela é o algo a mais. Quando a gente dá o mínimo, ou a gente dá o que se espera de nós, a gente não é generoso, tá? Então, se eu sou uma mãe, mais ou menos, se eu sou uma esposa, mais ou menos, se eu sou uma filha de Deus, mais ou menos, se eu cumpro as minhas obrigações no estrito termo, né, da lei, digamos assim, se eu sou legalista, né, eu cumpro. Mas eu não sou generosa. Se eu não der o passo a mais, eu não estou sendo generosa, eu estou apenas cumprindo. Por exemplo, se eu quero ir à missa, né? Deus fala, vá à missa todos os domingos, guardai os domingos em festa. Eu vou à missa todo domingo, não perco uma. Mas eu só faço isso, eu estou sendo generosa? Ou eu estou estritamente cumprindo o mínimo necessário? Então, não estou sendo generosa. Se eu só faço isso, eu estou só fazendo o mínimo necessário. Ser generoso é ir além. Então, uma esposa generosa não é aquela que só cumpre suas obrigações conjugais, as suas obrigações de educação com os filhos, mas uma esposa generosa é aquela que de vez em quando faz uma surpresa no lar, que faz uma refeição surpresa, um ambiente surpresa, prepara aquele drink de surpresa para o marido. Não porque ele mereça, mas porque eu fui generosa, eu fiz esse detalhe de carinho. Então, aí sim eu estou saindo daquele patamar da estrita legalidade, do estrito cumprimento da obrigação, para ir além na generosidade, para entrar na espiral da generosidade. Então, assim, a generosidade ela é uma espiral. Quando a gente entra nessa espiral, a tendência é que a gente evolua mais ainda. Uma pessoa que é um pouco generosa, ela vai caminhando e vai sendo mais e mais e mais generosa. Ela vai entrando nessa espiral, tá? Então, a gente precisa, sair da mediocridade. Então, a gente tem que sair dessa linha base e refletir, né? Em todos os âmbitos da minha vida. Material, espiritual, como esposa, como mãe, como profissional, eu estou na generosidade, eu estou na mediocridade ou na generosidade? O que eu posso fazer para ir além? Até entregar para o meu cliente algo a mais. Então, entrar na generosidade. E quando a gente entra, aí a gente começa a evoluir, e é um ciclo, né? E outra coisa a segunda coisa que eu queria refletir é o seguinte: e não é porque a gente foi generosa que a gente também talvez não tenha aquela tentação, e é uma tentação mesmo, de não ser mais generosa. De, por que eu doei aquele dinheiro? Por exemplo, a gente doa um dinheiro, né? De repente você está na abundância ali, você doa um dinheiro para uma instituição ou para uma causa, enfim, para uma pessoa. E daqui a pouco, anos depois, você está numa pindaíba danada e você, puxa, por que eu doei aquele dinheiro? E agora tá me fazendo falta. Então, pode existir essa tentação, mas isso é uma tentação. Porque quando a gente é generosa, nem sempre o fruto ali é material. Então, não é porque você doou um dinheiro que você vai receber, cair do céu, um dinheiro para você. Muitas vezes acontece, presta atenção, muitas vezes acontece. Mas eu não fui generosa para ter algo em troca. Porque se fosse assim, né? Se você, eu vou doar aqui para receber lá, isso não é generosidade, isso aí é interesse. É ser mesquinho. Então, assim, a generosidade, ela ia além. Então,
é normal que aconteçam as tentações. Não é porque você fez uma coisa bacana, uma coisa certa, que em algum momento não passa pela sua cabeça tentações de, puxa, por que eu doei, por que eu fiz, por que eu disse aquilo, por que eu doei meu tempo para aquela coisa, agora eu tô apertada, apurada, né? Lógico, é cômodo ficar na zona da estrita legalidade, do estrito cumprimento do dever, assim, sem um algo a mais, naquela reguinha. Mas isso aí não eleva o nosso espírito. O que eleva é a gente estar sempre caminhando para mais, para algo além, em todos os sentidos da nossa vida. Então, a reflexão da Maria Paula, né, de que, nossa, mamãe, agora eu te dei, fiquei sem dinheiro, posso retornar? Não, você não pode. Mas você ganhou em generosidade, você caminhou em generosidade. Então, às vezes, pode acontecer com a gente, de a gente ter tentações do tipo, poxa, mas eu dei aquilo, eu fiz aquilo para Deus, para as minhas amigas, eu fui generosa e agora? Quem que me... E agora eu tô tão apertada, né, com o tempo, com o dinheiro, com, enfim, com as outras coisas. Quem que vai repor isso? Ninguém vai repor, tá? Talvez você tenha essa reposição no futuro, mas não é agora. O que agora importa é que você cresceu espiritualmente, você entrou na espiral da generosidade. Quanto mais generosa a gente é, mais a gente vai sendo e mais fácil fica ser generosa no futuro. Então, assim, uma reflexãozinha para vocês pensarem que é normal a gente ter tentações, e são tentações, tá? De repente a gente tem os filhos, um tempo de Deus, a gente não é mesquinho com o nosso casamento, a gente é aberto à vida, por exemplo, e aquela tentação, puxa, agora tive esses filhos e agora tô sem condições financeiras de bancá-los, por exemplo, fala, puxa, será que eu não queria ter tido os filhos? Não, eu queria, e essa generosidade de eu ter tido vai me trazer mais riqueza espiritual do que qualquer ausência material que eu possa ter, qualquer estresse financeiro que eu possa ter agora, entendeu? Então, tomar cuidado com as tentações, porque o objetivo da tentação é justamente fazer a gente estagnar. Por exemplo, uma pessoa que está sendo generosa pode vir a faltar amanhã e daí o demônio colocar na cabeça dela, né? Viu, você foi generosa, agora você está sofrendo. Qual que é o objetivo dessa tentação? É evitar que você seja mais generosa ainda no futuro. Isso a gente tem que saber tesourar, saber que isso são tentações que estão na nossa cabeça, mas não, isso não é a realidade. A realidade é que a generosidade, ela é um crescendo. Lógico que a generosidade vem com responsabilidade, você vai ser generoso, né, com prudência e com responsabilidade, analisando, mas que o crescimento ele vem e o fruto vem no seu coração e não é imediato. E daí a gente consegue driblar essas tentações de não queria ter sido tão generosa, né, se eu não tivesse dado, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse, enfim, né? Então essa é uma reflexãozinha que eu fiz a partir dessa vivência com a Maria Paula. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês reflitam sobre essa virtude, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana!